E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Tudo na paz? Bom, vamos para a parte 2, falando dos trólebus em operação aqui no Brasil. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, o link está aqui em cima, ou aqui, não sei de que lado que vai estar, mas enfim. Clica lá, acessa, assiste a parte 1, depois você vem para cá para ficar sabendo, tá bom? Quem já assistiu a parte 1, bora ver a vinheta que nós vamos conhecer mais trólebus que estão em operação. Vamos lá! Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou o Guga Bonfatti, como muitos já me conhecem, e hoje nós vamos falar sobre os trólebus que rodam na capital paulista e em Santos. Antes, ainda não é inscrito no canal? Como assim, meu? Aí você também vai ficar perdido quando sair um vídeo novo, quando sair uma historinha nova. Não nos segue nas redes sociais? Tá aqui, ó, tanto o Facebook, o Instagram, o blog. Entra lá, dá uma visualizada, dá uma passeada, curte as fotos e se familiarize conosco. É sempre um prazer ter você aqui e lembrando que tudo que é feito aqui é para você. Então, não se esqueça. Se inscreve no canal, dá uma passada nas redes sociais e vamos que vamos. Bom, vamos falar de trólebus, que esse é o tema de hoje. Embora São Paulo já tivesse tido várias frotas de trólebus, como os Grace Vilares, os trólebus importados dos Estados Unidos, os Twin Coach, os próprios trólebus fabricados na CMTC e os últimos trólebus mais antigos, que são os Torinos de vez, no vídeo de hoje nós vamos abordar o que está em operação e o que está constando como frota operante, né? Porque mesmo constando que está em operação ou está lá na frota, nem sempre os dados batem. Vale lembrar que, igual no vídeo da Metra, não é porque nós vamos citar aqui que você vai sair na rua e vai conseguir tirar foto. Devido a esses problemas da pandemia, alguns trólebus estão parados nas garagens porque eles estão priorizando colocar os veículos que, digamos assim, dão menos problema, né? Então, o primeiro trólebus, a primeira família de trólebus, vamos assim dizer, que nós vamos citar hoje, é a família que vai do 1501 até o 1600, que são os trólebus Caio Induscar, com carroceria Millennium BRT, encarroçados em Scania K270UB, com aquela tração 6x2, né, feito com a tração dele é feita numa parceria da WEG com a Eletra, né? Falei para vocês no vídeo passado que a Eletra ia estar aqui presente. Então, eles chegaram aqui em São Paulo em 2013. E uma curiosidade, eles vieram só a porta do lado direito. Aí, com algumas mudanças no centro de São Paulo, em 2014, todos os 100 trólebus passaram a ter porta do lado esquerdo. Então, hoje eles são trólebus Podium, podem operar em corredor, né? Mas, infelizmente, quase nenhum corredor de São Paulo utiliza Podium, né? Utiliza trólebus. Male male vai ter nas faixas exclusivas. Uma outra curiosidade interessante é que esses trólebus eles têm autonomia, alguns, né? Tem autonomia, ou seja, ele tem baterias que ficam na parte superior, que caso caia a rede aérea, liga-se a bateria e ele anda alguns trechinhos desconectado da rede aérea. Chega até a ser meio estranho você ver um trólebus andando sem estar com a parte ligada, mas enfim. E esses trólebus pode, basicamente todas as linhas de trólebus tem um ou outro desse circulando. Por quê? Porque atualmente eles são os maiores trólebus em operação na cidade. Nós já chegamos a ter trólebus articulados, mas hoje os maiores são esses 15 metros que operam pela Ambiental. Tá bom? Vamos para o próximo. Seguindo essa atuada de prefixos, a Ambiental comprou 10 carros prefixados de 1601 a 1610, que são trólebus encarroçados em Millennium BRT em chassi Volkswagen 17280 OT, que significa ônibus traseiro. Eles têm 12 metros e meio e digamos que eles são meio deixados de lado por parte da empresa pelo seguinte:
Desde os mais antigos Volkswagen tração traseira, eles têm tração traseira mesmo, eles têm alguma coisa na suspensão que faz o ônibus ficar, entre aspas, pulando durante um bom percurso. E como o trólebus ele tem o problema das alavancas, nisso dele ficar pulando, escapa constantemente as alavancas da rede aérea. Então, por esse motivo, eles são fixos mais principalmente na linha 342M, que é Terminal Penha, Terminal São Mateus, né, eles ficam basicamente nela. E agora, por exemplo, na pandemia, não estão rodando, estão parados na garagem. Eles não são pódio, eles só tem 3 portas do lado direito. E assim, uma coisa que é interessante falar é que eles são de 2014, uma época em que você não tinha a obrigatoriedade de trazer carros com ar-condicionado. Então, em São Paulo, na capital, toda a frota de trólebus foi renovada em peso entre 2000, vamos colocar aqui, em 2012 e 2015. Foi basicamente toda trocada. Só que não tem um trólebus sequer com ar-condicionado. Não existe trólebus com ar-condicionado na cidade de São Paulo. Então, assim, nós vamos chegar daqui a pouco no momento onde você vai ter toda a frota com ar, menos os trólebus. O que pode ser que seja uma imagem negativa, né? Não sabemos se isso vai ocorrer ou não, mas enfim. Vamos seguir. Outra família de trólebus aqui em São Paulo é a família do Buscar Urbanos Plus. As compras foram feitas ainda na época da antiga Himalaia, que era a responsável pelo transporte na área 4, e foram 2 compras. Uma de um protótipo prefixado 4500, que foi o Buscar Urbanos Plus LF, piso baixo total, e depois uma segunda compra de 10 carros, prefixados de 1764, 1764 a 1773. Todos são de 2008 e operam na cidade até os dias de hoje, e vão ficar por mais um bom tempo, porque aqui em São Paulo são 30 anos para os trólebus rodarem. E um problema que vem sendo enfrentado por eles é a falta de peças, porque eles são um chassi HVR, semelhante aos da Metra. E a HVR faliu junto com a Buscar. Então, com essa falência, a reposição de peças acaba sendo complexa. E quem está, vamos colocar aqui, segurando a barra é a Eletra, que é a nossa fabricante maior, vamos colocar aqui, de componentes elétricos para ônibus aqui na Grande São Paulo e no Brasil. E ela que está conseguindo suprir essa demanda, né, de peças e fazendo eles rodar. Então, por exemplo, agora na pandemia, para evitar quebrar peças, gerar mais custos, os Buscar estão todos parados na garagem. Então, assim, são ônibus excelentes em questão de conforto, em questão de... Até mesmo os motoristas falam que eles são bons. O problema é falta de peça. Então, temos esse pequenino problema. Vamos para o próximo? Os 2 próximos trólebus que eu vou falar agora, eles foram os protótipos, né, para a grande renovação de trólebus que teve em São Paulo. Por quê? O primeiro é o carro 1774 que chegou aqui em São Paulo em 2012, que é um Ka-Induscar Millennium 2, encarroçado com chassi Mercedes-Benz O500U, que é o piso baixo. Esse carro ele foi o protótipo para a grande renovação que viria a seguir de Ka-Induscar Millennium 3, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, se você for ver, só tem esse carro em Millennium 2 na frota inteira de São Paulo. Ele, se você for para colocar do lado dos demais, não vai mudar nada, porque é mesma configuração interna, só vai mudar o jogo de lanternas por não ser um Millennium 3 e ser o Millennium 2. A atração dele, mesma coisa dos demais trólebus, é uma parceria da WEG com a Eletra, que fez a modernização e colocou eles para rodar aqui em São Paulo. Outro protótipo que nós tivemos aqui em São Paulo é o 1775, que foi o pai, vamos colocar assim, dos trucados que veio na grande renovação. Ele é um Ka-Induscar Millennium 2, encarroçado com chassi Scania K270UB. Ele tem 15 metros, também é piso baixo. E se você for colocar ele do lado dos Millennium BRT que eu acabei de citar no começo do vídeo, é
praticamente igual. Você vai ter pouquíssimas alterações em relação à versão do carro que foi lançado, porque fora isso, não vai mudar nada, né? Então, vamos colocar aqui, o 7.4 e o 7.5 foram os grandes protótipos. E daí em diante foi feita a grande renovação entre 2013 e 2014, por aí, que permeia aqui na cidade até hoje. O 774 ele só tem 3 portas do lado direito e um 775, curiosamente, não tem portas à esquerda. Então ele é um trucado, como vocês podem ver aí na foto, não tem nenhuma porta sequer do lado esquerdo, diferente dos seus irmãos BRTs, da grande frota de 100, que tem, né, as portas para atender o centro. Tanto que o 1775 você sempre, geralmente, está operando nas linhas na 2100, que é Terminal Vila Carrão, Praça da Sé, ou na 342M, que é Terminal Penha, Terminal São Mateus, que são linhas que não precisam de nenhuma parada do lado esquerdo. Bom, vamos para o próximo. Vendo o sucesso, né, e as aprovações que foi feita em relação ao carro 1774, a Ambiental falou, não, vou comprar. Basicamente no ano seguinte ela fez uma grande compra de 78 carros, tá? Que são os Millennium 3, Ka-Enduscar, né? Millennium 3, encarroçados em chassi Mercedes-Benz O500U, que são esses aí da imagem. Eles têm piso baixo, têm acessibilidade, né? Agora alguns têm a tomada USB, que foi uma exigência recente, e eles estão prefixados de 1776 a 1837 e de 1902 a 1917. Esses são os prefixos dos carros. Chegaram todos basicamente juntos, então esse esquema do prefixo é só alguma coisa interna dentro da garagem que fez essa mudança. Esses carros eles atendem bastante também as linhas centrais, principalmente as linhas que permeiam ali o Centro Velho, aquela região. Com exceção da 2002, que é basicamente uma circular centro, que sai do Terminal Parque Dom Pedro, vem até o Terminal Bandeira. Essa opera com os trocados, uma por culpa da demanda e porque tem a parada à esquerda. Tirando isso, esses Millennium 3 você vai ver ele basicamente em todas as linhas. Tá? Ele é um carro que, assim, facilmente você vai estar no centro de São Paulo, você vai falar, ah lá, tem o Millennium 2 passando, o Millennium 3 passando por aqui. São carros bem bacanas, bem confortáveis. O problema é que falta o ar-condicionado, né? Mas enfim, isso é um mero detalhe frente aos trolleybus que a gente tinha. Isso daí também são sensacionais. Agora vamos para a cereja do bolo de São Paulo. Cereja bem amarga, pelo que nós vamos comentar. Vamos lá. Quando eu falei que a cereja do bolo era uma cereja meio amarga, porque aqui em São Paulo nós tivemos o boom das grandes cooperativas comprando um micro-ônibus em chassi Ibrava. Tanto o Ibrava Polo quanto o Ibrava Hércules, que é isso que vocês estão vendo na imagem. Daí a Ibrava falou, vou fazer um trólebus, quem sabe não cola. Daí, se vocês podem até olhar a frente, que é bem parecida, surge o trólebus prefixado com 41901. É um Ibrava Trólebus com o chassi Tuto Transporte. Você lembra dessa Tuto? Foi ela que fez aquele chassi dos ônibus híbridos, daqueles Gran Viales que rodaram em São Paulo, sabe? Que foram lá dos Pés Tiradentes. Então, foi a mesma empresa. Esse chassi dá um problema. Esse ônibus, geralmente, o pessoal brinca que ele sai, dá 2 viagens, na segunda ele quebra. Porque sempre tem um problema, ou é no chassi, ou é na carroceria. É um carro extremamente problemático. Não duvido de tão em breve a Ambiental fazer a baixa dele. Isso porque nós estamos falando de um carro que foi entregue em 2009. Tá? O motor de tração dele foi feito pela empresa VEG e pela Illuminati, né? E todo o resto foi feito pela Tutti Transport, que era uma empresa lá do sul que quis investir em ônibus elétricos, e não só elétrico, como a diesel também, e que no final das contas não deu muito certo. Então, digamos que esse é o filho único de mãe solteira que a gente tem aqui em São Paulo, que é bem difícil de você ver ele rodar, tá? Eu e o Vitor, a gente vira e mexe, tá em São Paulo tirando foto de ônibus, passeando. Raramente a gente consegue tirar foto dele
e ver ele rondando a cidade. Então é um carro diferenciado, a aparência dele é diferente, ele tem 3 portas do lado direito, não é pódio, mas ainda assim é um carro complicadinho, certo? Agora nós vamos descer a serra. Como só tem uma frota pequenininha lá em Santos, nós vamos acoplar e fazer nesse vídeo também falando sobre quem? Sobre os Mafersa de Santos. Esse sim dá brilho no olhar. Vamos falar deles. Descendo a serra, já indo para Santos, um lugar de praia, um lugar de paz. Santos foi uma cidade muito interessante que, semelhante a São Paulo, teve uma frota bem peculiar em relação ao transporte público voltado à eletricidade. Além de ter os bondes, né, circulando pela cidade, houve também uma vasta frota de trólebus. Tá? Hoje o bonde se restringe ao centro histórico, onde você ainda tem o bondinho turístico. Se você ainda não fez o passeio, faça. É fantástico, você volta mesmo na história, é muito legal. E você tem ainda 6 trólebus, que foram as 6 últimas aquisições, que circulam pela linha 20, que é circular Ana Costa, que basicamente foi o que restou. Mas por que restou 6 trólebus? Porque em 2014 foi feita uma lei municipal que institui o Dia do Trólebus. Então esses 3 trólebus são, além de frota pública, eles também são patrimônio tombado da cidade. Olha que interessante. Enquanto várias outras cidades extinguiram seus trólebus e colocaram para sucata, Santos tombou esses trólebus, tá? E hoje eles fazem parte do contexto histórico da cidade. Então, assim, eles só circulam nessa linha, que inclusive é compartilhada com veículos a diesel. Sai ali da Praça Mauá, percorre algumas ruas do centro, pega a Avenida na Costa, vai quase lá perto do Gonzaga e volta. É um passeio muito gostoso. Só que eu não recomendo em dia de calor porque, como Santos é uma cidade quente, uma cidade litorânea, então ele só tem a janela como forma de circulação de ar, então é bem abafado dentro. Tá? Ele é um veículo piso alto, tem 3 portas do lado direito, tá? E alguns deles têm algumas coisas bem antigas que ainda tem até letreiro de lona, sabe? É bem nostálgico. O interior dele continua bem preservado, como vocês podem ver aí nas fotos. E assim, andar nele é como se você estivesse andando no museu vivo. E uma coisa que eu e o Victor nós andamos nele em 2019. Uma coisa que nos deixou muito chocados, né, digamos assim, é a velocidade e o arranque que esses carros têm. Mesmo sendo, obviamente, foram fabricados pela Mafersa lá em 1988 e com a tração Vilares, são carros que não batem nada, não, sabe? A carroceria não bate absolutamente nada. O motor de tração, que foi, obviamente, reformado agora em 2010, 2008, pela Eletra, mesmo assim, o carro é sensacional. Melhor, às vezes, que até um carro novo, sabe? Um ônibus novo. Se você ainda não foi a Santos, espera passar a pandemia, que por culpa da pandemia esses carros estão parados. Mas, quando voltar, vá a Santos e dê uma volta no trólebus. Assim, você parece que está voltando no tempo. Seja no esquema de abertura e fechamento de porta, seja... A hora que você entra no ônibus, você fala, cara, isso aqui é um museu vivo. É muito legal. Então, tá aí uma dica também para você poder passear. E quando passar a pandemia, vai lá, dá uma volta. E outra, já que você está ali na Praça Mauá, aproveita, dá uma volta no Centro Histórico de Santos e anda no bondinho também, que é outra atração muito legal, sabe? É uma imersão, você cai de cabeça na história, é muito gostoso. Super recomendo, gente. E é mais um final de vídeo. Fizemos esses 2 vídeos bem bacanas falando sobre a frota de trólebus que nós temos no Brasil. E vejam que coisa, um país do tamanho do nosso ter somente 3 sistemas, somente 3 sistemas que vamos aqui somando, não dá 500 ônibus, do mais tardar 600 ônibus. Poxa, tudo bem, existem vários fatores que, por exemplo, as pessoas falam em relação a ter o problema em relação à rede aérea, as alavancas que soltam. Poxa, mas existem tantos corredores BRTs como Curitiba, como Rio de Janeiro, até mesmo o Expresso Tiradentes em São Paulo, que era para ser trólebus e hoje não é.
Colocar o trólebus em via urbana é um tanto questionável, mas em corredor, onde você pode ter a faixa de ultrapassagem, onde você pode ter o esquema de você chavear para um ônibus poder passar ali na frente do outro, poxa. Ah, mas o ônibus, a bateria está chegando. Tudo bem. Nós temos alguns sistemas, como aqui na capital, ali na Transwolf. Nós temos também lá em Brasília, pela Priscabana. Tem em outras cidades, no Rio, por exemplo, na cidade, se não me engano, é de Resende, que tem também. Só que assim, são pouquíssimos sistemas. E a necessidade de implantar um transporte limpo já vem de muito antes. Então, a necessidade de termos mais transporte limpo, termos um transporte mais sustentável, já não é de hoje. E até agora a gente não vê nenhum avanço em relação a isso. Aqui em São Paulo, possivelmente, nos próximos anos, nós teremos algum acréscimo de frota, porque uma linha que é hoje operada por ônibus a diesel possivelmente vai passar a ser operada por trólebus, que é a Terminal Penha, a Terminal Parque Dom Pedro, só que ainda não tem uma data para isso. O sistema de Santos está congelado, existe um ônibus a bateria, que é o micro da BYD, e você tem também um veículo híbrido lá, que é um Volvo, um Viale Volvo. O único sistema que a gente ainda acha que pode ser que tenha algum respiro em relação a trólebus é o sistema da Metra, né, que é o que tem, vamos colocar aqui, trólebus em uma quantidade maior, mas só. Nós não vemos outras cidades, não, vamos fazer um corredor, vamos pegar o BRT do Rio, vamos transformar em trólebus. Vamos pegar, por exemplo, o sistema MOVE de BH, vamos deixar ele elétrico. Inclusive BH, que era para ter um monte de trólebus e não teve. Quantas outras cidades no Brasil tiveram trólebus, que tem no vídeo, que é o trólebus, que a gente colocou, tá aqui o link para vocês pegarem. Aqui ou aqui, eu nunca me acerto. Sabe, é triste porque nós vemos outros países com ônibus híbridos, com ônibus elétricos a bateria, com ônibus a gás natural. E o Brasil? O Brasil continua tendo seus ônibus a diesel. E pior, não basta ser só diesel, é motor dianteiro, que é desconfortável passageiro, enfim, é um caminhão. É um caminhão com uma carroceria de ônibus, basicamente. Então assim, já passou da hora de darmos esse passo, de melhorarmos. Por exemplo, recentemente a BYD e a Marco Polo fizeram uma parceria, venceram uma licitação e forneceram os novos VLPs que vão rodar em São José dos Campos, o Activity. Acho que é esse o nome. É meio difícil de falar. Mas enfim, seria esse o futuro? Mas são poucos carros, algo em torno de 20. Poxa, olha o tamanho do nosso país, olha quantos corredores nós temos. E só esses vão ter esse tipo de sistema? Então, por exemplo, o BRT de Sorocaba está sendo inaugurado agora recentemente. Por que não ônibus a bateria lá? O BRT de Campinas, que é o berço da BYD no Brasil. Sabe? É para se pensar e se fomentar o que pode melhorar. Beleza? Até coloquei esse trólebus hoje aqui para a gente encerrar o vídeo. A miniatura que o meu grande amigo Nivaldo me forneceu, ao qual eu mando um abraço. Esses são os trólebus que rodam lá no Chile, em Valparaíso. E são semelhantes àqueles antigos que nós tínhamos aqui em São Paulo. E lá opera até hoje. O trólebus está aí, pode ver que a traseira é bem parecida, a dianteira também. E esses trólebus estão em operação até hoje. Inclusive tem um vídeo que eu vou colocar aqui do canal do Lucas Souza, que ele foi até lá em Valparaíso e filmou os trólebus que estão em operação lá. Tá? Então assim, todos os países ou mantiveram ou modernizaram, só o Brasil que foi extinguindo. E aí? O que a gente pode fazer para mudar? Fica a reflexão para todos nós, tá bom? Um abraço, fiquem na paz, se forem sair de casa, se puderem fiquem em casa, se não puderem tiver que sair para trabalhar, alguma coisa, usa máscara, lava as mãos, tenham cuidado, pandemia tá aí, falta pouquinho para acabar, né? Mas, enquanto não acaba, vamos nos cuidar, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem conosco. Logo tem mais vídeos aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.